versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Queridos, nós estamos aqui reunidos para estarmos cultuando a Deus. Eu quero perguntar a você: você está feliz por fazer parte dessa igreja? Quem está feliz por fazer parte dessa igreja? Muito bem. Deus tem falado com você no altar dessa igreja? Deus tem usado as pessoas para falar com você? Quando eu falo não só da minha pessoa, como pastor da igreja, mas os demais pregadores que nós temos, né? Temos o Lucas, a Carol, a Olinete, o Ricardo, o Lars, tem tanto pregador hoje na igreja, né? Enfim, Deus tem falado com você através de todas essas pessoas? Amém. Então, queridos, Deus não deixa de falar conosco. E no domingo passado nós falamos sobre o caminho largo e o caminho estreito. Deus tem colocado no meu coração essa preocupação com a preparação da igreja para vivenciarmos esse tempo e passarmos por esse tempo de uma maneira vitoriosa, no sentido de permanecermos firmes na fé, né? Porque às vezes a gente fala assim, maneira vitoriosa, tem gente que pensa assim em ganhos materiais, né? Não, a vitória que realmente nós precisamos como igreja ter nesse tempo, mais do que bens materiais, é entendimento sobre a vontade de Deus, compreensão de como nós devemos nos portar como igreja, como pessoas cristãs, como pessoas que estão em Cristo, para enfrentarmos esse tempo, interpretarmos o tempo, né, que nós estamos vivendo. E hoje eu quero falar aqui com você, lá em Atos 20, capítulo 7, sobre um culto que aconteceu em Troade, né? O apóstolo Paulo, ele estava ali em Troade e ele fez um culto num cenáculo. Eu vou estar lendo aqui para você, você acompanha com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando ali um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Amém, queridos? Esse texto aqui, ele fala de um momento de algo interessante. Paulo estava em Troade e ele estava num cenáculo, e esse cenáculo ficava no terceiro andar da edificação. Era um lugar amplo para se fazer culto. E é interessante que a palavra de Deus diz que Paulo, ele estava empolgado naquele dia, e era o primeiro dia da semana. A igreja se reunia ali no primeiro dia da semana, era um costume da igreja, porque é o dia da ressurreição de quem, irmãos? Quem ressuscitou no domingo, irmãos? Jesus. Então a igreja se reunia, primeiro dia da semana, eles estavam partindo o pão, e estava tão maravilhoso que Paulo se estendeu até a meia-noite. E diz a palavra de Deus que havia um jovem lá naquele culto, que ele estava sentado na janela, e num determinado momento aquele jovem cai do terceiro andar, e ele morre, ele literalmente morre, irmãos. Existem algumas vertentes, eu acredito que, eu concordo, que a pessoa que, vamos dizer assim, que constatou, que diagnosticou a morte de Eutico foi Lucas, porque Lucas, ele sempre estava com Paulo, ele estava com Paulo nesse dia, e Lucas era médico, né? Então quando o rapaz caiu, eu acredito que Lucas, como médico, ele sabia com certeza fazer toda a avaliação ali, e realmente deu o veredito, morreu. Só que impressionante, né? Paulo vai lá, abraça o rapaz,
e aquele rapaz volta à vida, e aí aquela alegria toda. Mas esse texto me chama a atenção, sobre esse rapaz, o Eutico, um rapaz que estava no culto, um rapaz que estava presente no lugar da adoração, um rapaz que estava presente no ambiente onde todos estavam cultuando a Deus, onde a palavra de Deus estava sendo ministrada, mas num dado momento aquele rapaz morre dentro da casa de Deus. Não morre literalmente dentro porque cai para fora, mas ele morre. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é: o crente que morre dentro da igreja. O crente que morre dentro da igreja. Irmãos, nós precisamos parar para pensar nesse tempo. Eu fico pensando na vida de Eutico e no que a vida de Eutico representa para nós como crentes dos dias atuais. E eu olho para a vida de Eutico como aquele crente que caiu morto, e aquela morte física, na realidade, ela se tornou apenas uma confirmação de uma morte que talvez estava acontecendo já anteriormente na sua vida, e estava acontecendo onde? Dentro da casa de Deus. A morte física nada mais nada menos foi do que a consumação de uma situação que já estava acontecendo na vida daquele rapaz. E quando eu olho para essa realidade, eu começo a pensar que a gente que está dentro da casa de Deus, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos um crente que de repente está morrendo dentro da casa de Deus. Para nós não sermos um crente que de repente está morrendo num lugar de vida, num lugar onde se prega a vida, num lugar onde se fala de vida, num lugar onde a vida deve ser realmente exaltada, celebrada, né? E por que eu penso sobre isso, irmãos? Antes de passar para os irmãos as razões desse entendimento que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero fazer algumas questões. Eu quero trazer aqui algumas questões para a gente pensar, né? Eutico estava assentado na janela. A janela era um lugar perigoso, porque ela estava no terceiro andar daquele prédio. Eu fico pensando, por que as pessoas não avisaram Eutico? Por que as pessoas não chegaram e disseram: Eutico, o lugar é perigoso, aonde você está é um lugar que não é legal para você estar participando de um culto, né? Eu fico pensando que muitas vezes no ambiente da igreja nós temos a oportunidade de avisar os outros, nós temos a oportunidade de ver muitas vezes a atitude de alguém e a gente observar aquela atitude como algo que não é bom para a própria vida daquela pessoa, e movidos por amor cristão, chegar e dar um toque, sabe aquele toque, dizer: mano, é o seguinte, isso que você está fazendo não é legal, essa atitude que você está tomando não é boa, essa escolha que você está fazendo não é legal para você. E eu fico pensando, será que ali naquele cenáculo teve pessoas que chegou em Eutico e falou: Eutico, sai dessa janela, sai daí, porque esse lugar aí é perigoso, né? O texto não fala, aí a gente tem que trabalhar isso por inferência, a gente tem que deduzir. Será que alguém falou? E se alguém chegou lá, irmãos? Agora pensando de uma outra forma, e se alguém chegou lá e falou: Eutico, você está num lugar perigoso? Aí já não houve falha, vamos dizer assim, de quem avisou. Aí a falha foi do Eutico. O Eutico que na sua postura de crente teimoso diz: não, eu quero cultuar a Deus desse jeito, eu quero adorar a Deus aqui, eu quero cultuar assim. Essa atitude eu sei que talvez para você não é certa, mas para mim é, e eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer do meu jeito. Sabe aquele crente teimoso que não gosta de ser aconselhado, não gosta de ser confrontado com a sua atitude, mesmo quando a sua atitude foge do padrão? E eu fico pensando, irmãos, será que muitas vezes dentro da igreja nós não temos as duas situações? Às vezes nós não temos uma igreja passiva, que não avisa, que não cuida daqueles que estão caindo ou que estão prestes a cair, uma igreja passiva que vê o outro numa situação perigosa, mas não tem nada a ver com isso, deixa ele, né? Será que muitas vezes também nós não temos uma igreja que não é passiva,
onde ela até avisa, mas aí nós temos aquele crente teimoso que diz: não, eu não quero mudar, eu não quero deixar essa situação, eu não quero deixar de fazer isso. Então é só para a gente pensar, né? É só para a gente começar pensando, porque ali, irmãos, havia essa situação. Uma outra questão: Eutico estava na janela, ele poderia ter caído para dentro, sim ou não? Poderia ter caído para dentro, mas ele caiu para onde? Para fora. Já parou para pensar nisso? Ele podia ter caído para dentro. Se ele caísse para dentro, ele morreria? Não, né? Via de regra não, né? Mas ele caiu para fora, e cair para fora era morte. E aí a gente fica pensando: por que ele caiu para fora e não caiu para dentro? Será que a inclinação da atenção dele estava mais forte para o lado de fora? Será que ele estava mais pendido para o lado de fora? Será que ele se colocou mais para o lado de fora do que para o lado de dentro? E isso também deve fazer a gente pensar a nossa vida cristã, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da salvação, mas também existe a vida fora da salvação. E é perigoso quando o crente que tem a oportunidade de viver intensamente a vida dele dentro da salvação, ele começa a pender para uma vida fora da salvação, uma vida onde ele começa a olhar para as situações que estão fora da salvação. E aí muitas vezes o que acontece? Ao invés de ele cair para dentro e ser acolhido e ser reposicionado, ele cai para fora e se arrebenta e morre, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E eu vejo assim, irmãos, quem é Eutico como crente, o crente que morre dentro da igreja? Quem é esse personagem? Quem é essa pessoa? Quem ele representa nos dias de hoje, para mim e para você, como crentes que estão dentro da igreja muitas vezes? Eu vejo que o crente que morre dentro da igreja, olhando para a vida de Eutico, eu vejo que o crente que morre dentro da igreja, primeiro, é o crente insensato. É o crente insensato. Quem é o crente insensato? É aquele que está no lugar certo, mas com a atitude errada. Ele estava no lugar certo, irmãos? Sim ou não? Quem acredita que estava no lugar certo? Mas sentado na janela, a atitude dele era certa? Não. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes acontece isso no ambiente de igreja. Às vezes as pessoas estão no lugar certo, às vezes as pessoas estão no ambiente certo, mas a atitude que as pessoas estão tendo, às vezes no ambiente da igreja, não é certo. E isso é perigoso para a minha vida, para a sua vida. Tem muito crente que está dentro da igreja, mas sem reverência, não está preocupado, né, com o culto, é algazarra, é conversinha, para lá e para cá. Na hora de louvar, não louva. Na hora de orar, não ora. Na hora de participar de todos os momentos do culto, não participa, né? Tem crente que está na igreja, mas não tem temor no coração pelas coisas santas de Deus. Tem gente que está na igreja, mas não desliga a porcaria do celular. Desculpe falar abertamente essa palavra, mas tem muita gente que fica na igreja e está lá, cutucando o celular. Ai pastor, mas a minha Bíblia é no celular, eu estou com o celular porque eu estou lendo a Bíblia. Então essa palavra não é para você que está lendo a Bíblia no celular. Essa palavra é para você que está com o celular aberto, mas está viajando em vários sites dentro da casa de Deus, no ambiente de culto, no ambiente de adoração. Está no lugar certo, mas com a atitude errada. Tem muito crente que está na casa de Deus, mas não está ouvindo a palavra de Deus. Eutico representa aquela pessoa que estava na casa de Deus, mas na hora que a palavra de Deus estava sendo ministrada, ele estava dormindo, ele estava com seus ouvidos fechados, ele estava desconectado do que estava acontecendo. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você começa a fazer isso,
Quando você começa a viver assim, você se torna um crente que está caminhando em direção à morte. Você se torna um crente que está perdendo na sua vida características de um crente vivo, está trazendo sobre a sua vida características de um crente morto. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está na casa de Deus com a atitude errada, você está quebrando na sua própria vida o entendimento correto do porquê você está aqui. E você começa a estar aqui por motivos errados. Você começa a estar aqui por vários motivos que não é o motivo correto, que é buscar a Deus, crescer no conhecimento da sua palavra, se preparar para servir a Deus lá fora, quando você sair daqui de dentro. Porque aqui dentro nós vimos para cultuar, mas quando nós saímos por aquela porta, nós saímos para servir. E para servir a Deus eu preciso cultuar a Deus, eu preciso me entregar a Deus, eu preciso ser corrigido por Deus, eu preciso ser instruído por Deus. Mas se eu não estou preocupado com isso, muitas vezes o meu culto vai ser um culto religioso, mas não vai ser um culto espiritual. Porque eu estou na igreja preocupado simplesmente porque eu me acostumei a vir na igreja, me acostumei a estar ali, ou porque eu tenho medo de ser cobrado pelo pastor da igreja, ou porque eu tenho um compromisso, uma obrigação com o ministério, eu tenho que estar lá, mas na hora do culto, ou quando o culto está acontecendo, eu não estou ligado no culto, eu não estou ligado com a palavra de Deus. Irmãos, palavra de Deus é essencial na nossa vida. Nós vivemos hoje um tempo em que a igreja está vivendo um analfabetismo bíblico. As pessoas não leem mais a Bíblia, e as pessoas não estão mais se voltando para a palavra. E 3 textos me chamam a atenção. Primeiro, Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque melhor é ouvir do que oferecer a Deus sacrifício de tolo. Então ali o sábio Salomão, ele diz assim: quando você entrar na casa de Deus, guarda o teu pé, porque é melhor você ouvir do que oferecer a Deus sacrifício de tolo. Então quando você está na casa de Deus, mas você não está nem aí para ouvir o que Deus tem a dizer para você, todo o sacrifício que você está desenvolvendo se torna um sacrifício de tolo para Deus. Então nós precisamos entender o porquê que nós estamos aqui. Nós precisamos entender qual é o valor que a palavra de Deus tem na nossa vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A segurança da ovelha de Cristo é que ela tem a vida eterna, amém, irmãos? A segurança da ovelha de Cristo é que ninguém vai arrebatar a vida dela das mãos do seu Salvador. Porém, a ovelha de Cristo, ela ouve a voz de Cristo. A ovelha de Cristo, ela ouve, ela tem prazer em ouvir a voz do seu mestre, do seu pastor, do seu Senhor. Então a segurança da ovelha, queridos, ela é consequência da atitude da ovelha em seguir o seu pastor, em ouvir a voz dele, em caminhar, vamos dizer assim, pisando nas suas pegadas. Então nós, como ovelhas de Cristo, temos uma característica marcante: nós ouvimos a voz do nosso pastor. Aí tem um outro texto que me chama a atenção, que é João 8,47. João 8,47. Vou pedir aí, quem está com a Bíblia na mão aí? João 8,47. Quem tiver, leia. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvistes, porque não sois de Deus. Olha só, vou repetir a leitura da Carol. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, não as escutais, porque não sois de Deus. Você já imaginou alguém chegar para você e falar: você não é de Deus? Mas por que eu não sou de Deus? Porque você não escuta as palavras de Deus, porque você não tem tempo para ouvir as palavras de Deus, porque você não tem prazer nas palavras de Deus, porque você não considera importante ouvir as palavras de Deus.
Você já imaginou alguém te confrontar dessa maneira e dizer: você não é de Deus, por isso você não ouve as palavras de Deus? E sabe quem fez esse confronto? Foi Jesus. Jesus confrontou os religiosos da época e disse a eles, na cara deles: vocês não são de Deus, porque aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, e vocês não ouvem as palavras de Deus porque vocês não são de Deus. Irmãos, nós temos um tempo em que as pessoas, elas não estão interessadas em ouvir as palavras de Deus, só que as palavras de Deus são vida. As palavras de Deus são cura para os nossos ossos. As palavras de Deus, elas são, irmãos, elas são avivamento para a nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida, ela é viva, ela é eficaz. Então o crente que está morrendo dentro da casa de Deus é aquele que muitas vezes está dentro da casa de Deus, mas está com seus ouvidos fechados para ouvir as palavras de Deus. Deus quer falar ao seu coração, querido. Abra o seu coração para ouvir as palavras de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Irmãos, como é importante nós termos uma luz no meio da escuridão. E aí fora existe um mundo de trevas. Para você não cair em algum buraco, para você não cair em algum abismo, você precisa da luz da palavra, abrindo o seu entendimento, abrindo a sua visão, para você não cair em laços, para você não cair em armadilhas, para você não ser enganado por Satanás. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Eutico era alguém que estava na casa de Deus, mas dormindo na hora de estar ouvindo, dormindo na hora de estar ouvindo a palavra de Deus. Então não seja um crente insensato, irmãos. O crente vivo, ele ouve a palavra de Deus. O crente morto, ele não ouve a palavra de Deus. O crente vivo, ele tem sensibilidade espiritual. O crente morto, ele é insensível. Eutico representa aquele que estava ali, irmãos, totalmente indiferente, totalmente insensível ao que estava acontecendo. Imagina o apóstolo Paulo pregando até meia-noite. Irmãos, não era um pregador qualquer, era um homem que as pessoas tocavam nos aventais dele, elas eram curadas. Você acha que era enfadonho ouvir o apóstolo Paulo, irmãos? Poderia ser enfadonho ouvir o pastor Gaudilei, mas, irmãos, ouvir o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que subiu ao terceiro céu. Irmãos, poderia ali, o apóstolo Paulo, no meio daquela pregação, estar entregando o recado de Deus, revelação de Deus, ministrando a palavra, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, havia um mover espiritual naquele ambiente muito grande. Mas Eutico não estava nem aí com o que estava acontecendo, ele estava indiferente, porque nada do que estava acontecendo ali estava impactando a vida dele, porque ele estava insensível. E eu fico preocupado com os crentes insensíveis desse tempo. Sabe aquele crente que ouve a palavra? Deus fala poderosamente, traz uma palavra poderosa ao seu coração, ao coração da igreja, mas ele não sente nada. Momento do louvor, Deus desce, Deus move, Deus traz um louvor abençoado, um louvor de fogo, um louvor ungido, mas a pessoa não sente nada. A pessoa está insensível aos moveres do Espírito Santo. E eu fico preocupado porque tem muito crente que está perdendo a sua sensibilidade espiritual, está se acostumando a receber palavra, a receber a manifestação de Deus sobre a sua vida e não reagir. Irmãos, houve tempos em que, dependendo do culto, as pessoas glória e se entregava e o mover acontecia. Não estou falando de sentimentalismo, irmãos, estou falando de realmente sentirmos profundamente o toque de Deus e reagirmos a isso. Hoje parece que a igreja está insensível. Eutico representa o crente que está morrendo dentro da igreja porque está perdendo a sua sensibilidade, não está sensível aos moveres de Deus, à palavra de Deus, ao trabalhar do Espírito Santo. Então nessa noite, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, quebrar a dureza do teu coração. Você tem alguma insensibilidade em você, deixa o Espírito Santo trabalhar isso, arrancar isso do teu coração.
Mas peça para Deus que nessa noite você quer estar mais sensível à voz dEle, ao trabalhar dEle na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, o crente vivo, ele tem noção do perigo, e o crente morto ele não tem. O crente vivo, ele vê uma situação que é perigosa para a sua vida, ele foge dela, ele se afasta daquela situação, ele vigia, porque ele não quer cair. O crente morto não. A situação pode ser perigosa, mas ele está lá, ele está envolvido com aquela situação, ele fica andando na beira do abismo. A situação é perigosa, mas ele está lá, ele está passeando ali, ele acha que tem controle da situação, ele acha que ele tem domínio sobre tudo. Irmãos, é perigoso quando nós queremos testar até onde nós podemos ficar em pé. O crente que é sábio, ele vigia a sua vida. A palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Querido, eu tenho que conhecer as minhas fraquezas, você tem que conhecer as suas. A palavra de Deus diz que alguém sendo tentado, não diga: por Deus estou sendo tentado, porque Deus não tenta a ninguém, porque somos engoldados e envolvidos pelas nossas próprias concupiscências, e a concupiscência sendo gerada, ela dá luz ao pecado, e o pecado sendo gerado, ele dá luz à morte, ou ele gera a morte. Em outras palavras, nós caímos muitas vezes porque damos vazão às nossas concupiscências, os desejos exagerados do nosso coração. E diz assim: as nossas próprias concupiscências. Quer dizer que a concupiscência, ela é personalizada. A concupiscência que atua na minha vida é diferente da concupiscência que atua na vida do Rodrigo. Ou seja, o que derruba o Rodrigo necessariamente não é o que me derruba, porque nós temos concupiscências diferentes. Tem crente que a concupiscência dele é direcionada ao dinheiro, outros é direcionada a sexo, outros é direcionada em outra situação. Só que eu e você temos que saber aonde é o nosso calcanhar de Aquiles, e ali nós temos que vigiar. O que Jesus diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem tentação no mundo aí, irmãos? Tem tentação aí, gente? Tem gente que é tentado de várias maneiras, né? Tem gente que é tentado na língua, né? A pessoa coça quando ela vê um fato, ela quer passar para frente, né? Tem pessoas que é tentado na vida sexual. Enfim, cada um de nós tem as suas tentações, e nós temos que ser sensatos, temos que ser prudentes. O crente vivo, ele não fica dormindo num lugar onde ele pode cair. Então cuidado, você crente que quer subir, você, quem quer ir para a glória com Jesus aí? Quem crê em arrebatamento, irmãos? Se Jesus voltar, você vai subir? Se Jesus voltar, você vai subir aos céus? Pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Mas nós temos que nos preparar para isso. Quem é o crente que morre dentro da igreja? Segundo, é o crente indeciso, é o crente indefinido sobre as coisas de dentro e as coisas de fora. Eutico era um camarada que estava sentado aonde, irmãos? Onde que ele estava sentado, Ambrosina? Na janela, né? Estava sentado na janela. E a janela, irmãos, ela é muito importante, né? Precisa de um calorão desse, uma janelona aberta é muito bom, porque traz vento, traz a brisa, refresca. Mas janela não é lugar para a gente sentar, né? Janela não foi feita para isso. E a janela, ela te dá acesso às coisas de dentro e também às coisas de fora. Então uma pessoa que está sentada na janela, ela está indefinida entre as coisas de dentro e as coisas de fora. Então Eutico representa aquela pessoa que ele tinha prazer nas coisas de dentro, mas ele também tinha prazer nas coisas de fora. Era aquela pessoa assim que tinha compromisso com as coisas de dentro, mas também tinha compromisso com as coisas de fora. Ele tinha um caráter de dentro, mas ele também tinha um caráter de fora.
E eu quero dizer uma coisa para você, querido: a indecisão, a indefinição na vida do cristão é o lugar que o diabo leva o cristão para que ele não consiga se posicionar ao lado de Deus, para que ele não consiga se posicionar ao lado de Deus, porque aí o que acontece? Nós perdemos a visão clara dos nossos erros. Quando nós estamos indefinidos ou indecisos, a gente começa a se ajustar às coisas de dentro e às coisas de fora. Tem hora que eu estou vivendo intensamente as coisas de dentro do reino de Deus, mas tem hora que estou vivendo intensamente as coisas lá de fora que não são do reino de Deus, e eu não me sinto acusado. Eu não me sinto acusado. Só que aí o que acontece? Eu começo a não me posicionar em Deus, e isso é um perigo para o crente que quer subir. O crente que quer ser arrebatado, ele precisa se posicionar ao lado de Deus, diante do mundo. Jesus diz assim, Mateus 10, 32 e 33: assim sendo, todo aquele que me declarar ou me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar a Jesus. Quem já confessou a Jesus aí? Gabriel, Isadora, tudo certinho aí? Confessar a Jesus não é apenas um ato verbal que nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus lá atrás. Confessar a Jesus, queridos, é um ato subjetivo que vai além das nossas palavras. É um ato subjetivo que envolve o que falamos, o que fazemos, o que pensamos e o que sentimos, e como tudo isso se manifesta na nossa vida diante das oportunidades que são colocadas diante de nós todos os dias nesse mundo. Quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de mentir ou de falar a verdade, e eu falo a verdade, eu estou confessando a Jesus na minha vida. Amém? Quando eu tenho a oportunidade de ser fiel à minha esposa, ou de ser infiel à minha esposa, e eu permaneço fiel a ela no meu casamento, eu estou confessando quem, irmãos? Jesus na minha vida. Quando eu tenho a oportunidade de cooperar ou de criticar alguém, eu prefiro cooperar com aquela pessoa, ao invés de criticar, de apontar os seus erros, e eu prefiro ajudar aquela pessoa a se levantar da sua queda, eu estou confessando a Jesus na minha vida. Quando eu tenho a oportunidade, irmãos, de brigar no trânsito porque alguém me deu uma fechada, e ainda a pessoa me xinga, né, sem eu merecer ser xingado, e naquele momento eu, vai com Deus, Deus te abençoe, né, que é difícil para qualquer um. Naquele momento eu estou confessando a quem? A Jesus na minha vida. Então confessar a Jesus é uma coisa que nós devemos desenvolver todos os dias, diante de atitudes aonde eu mostro o meu compromisso com Deus, mais do que o meu compromisso comigo mesmo, com o meu orgulho ferido, com as minhas intenções pessoais. Eu deixo isso de lado para que Cristo seja engrandecido na minha vida. O que disse João Batista? Quando falaram para ele, ó, tem ali um tal de Jesus curando, tem um tal de Jesus batizando, João Batista disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Quero dizer para você nessa noite, diminua para que Cristo possa crescer na sua vida. Diminua. Tem crente que está muito grande. Sabe por que muitas vezes você está prestes a cair? Porque Jesus está pequeno na tua vida e você está grandão. Você está grande, é a sua vontade, são os seus desejos, é a sua visão de vida que conta, que manda, e não a visão de Jesus, não a perspectiva de Jesus. Queridos, quando nós estamos na indecisão, nós nos tornamos crentes mornos, né? Indefinidos entre o quente e o frio. Somos o crente meio termo. Tem dia que a gente fala o que é certo, tem dia que a gente fala o que é errado, tem dia que a gente está na verdade, tem dia que a gente não está na verdade. Por quê? Porque nós estamos vivendo o meio termo das situações.
E viver assim é perigoso. Você é um crente que está caminhando em direção à morte. O diabo, ele quer matar. Ele quer matar a sua fé. Ele quer matar a sua vida espiritual. Ele quer matar o seu relacionamento com Deus. E se você deixar, ele faz isso. Queridos, nós como crentes precisamos ser equilibrados. Por que muitos crentes estão caindo? Porque estão perdendo o seu equilíbrio. Será que Eutico perdeu o equilíbrio, irmãos? Sim ou não? Você se considera um crente equilibrado? Gabriel, você é um crente equilibrado? Eli, você é uma crente equilibrada? Às vezes, irmãos, às vezes nós nos desequilibramos. Sim ou não, irmãos? Quando a raiva, quando o nervoso, quando a tensão toma conta do nosso coração, será que você consegue ficar equilibrado nas suas palavras? É uma pergunta, irmãos, porque muitas vezes nós, como crentes, perdemos o nosso equilíbrio, principalmente quando o nervoso, a raiva, a tensão, ela entra na nossa vida, e naquele momento nós perdemos o nosso equilíbrio, e às vezes perdemos o equilíbrio com as nossas palavras, ferimos profundamente as pessoas que nós amamos, porque nós nos desequilibramos, e aí nós corremos o risco de cair de uma situação estável, de uma situação de paz no nosso casamento, e entrar numa situação de desequilíbrio, de tormenta, né, de mágoa dentro do nosso casamento. Às vezes nos nossos relacionamentos familiares, ou no nosso relacionamento fraternal, relacionamento de irmão com irmão. Por quê? Porque nós nos desequilibramos. A palavra de Deus diz em Tiago 1:26: aquele que cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. O que a palavra de Deus está dizendo? Se você diz que você é um religioso, mas você não refreia a língua, na hora em que você tem que refrear, a sua religião é vã. Então, quando você é tomado pelas circunstâncias, pelas situações que te cercam, e na hora que você vai xingar, ou abrir a boca para falar o que não deve, ou até para falar palavrão, e naquele momento você não faz isso, você está confessando Jesus na sua vida. Amém, irmãos? É fácil? Não é, né? Eu vi gente que fez assim, ó. Não é. Para alguns talvez é mais, talvez para outros é menos, mas o fato é que Cristo vai te dar força para você conseguir. Porque, queridos, a salvação é perfeita por causa disso, porque a responsabilidade de fazer não está só nas nossas mãos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo está conosco, né, para nos ajudar a vencer. Eutico perdeu o equilíbrio e caiu. Não perca o seu equilíbrio, né? Não perca o seu equilíbrio financeiro. Irmão, será que equilíbrio financeiro é importante nesses dias? Quem acredita que equilíbrio financeiro é importante, levanta a mão. Eu já vi casamento acabar por causa de desequilíbrio financeiro, né? Então, equilíbrio é importante em todos os sentidos, na vida financeira, na vida emocional, na maneira de lidar com as pessoas, na maneira de lidar com o dinheiro. Nós precisamos ter equilíbrio. Eutico foi alguém que perdeu o equilíbrio, e aquilo culminou em morte, né? Deus não quer que nenhum tipo de morte entre na sua vida. Deus quer que você tenha vida, e vida com abundância. Foi para isso que Jesus veio. Em último lugar, irmãos, o crente que caminha em direção à morte é o crente que dorme espiritualmente. É o crente que fecha os olhos e dorme espiritualmente. Por que o crente que dorme espiritualmente ele morre? Porque ele fracassa em atender as expectativas que Deus tem a seu respeito. Vou dar dois exemplos. Jonas, quem lembra de Jonas na Bíblia?
Deus disse: Jonas, vai a Nínive. E ele foi para o porão do navio e ele dormiu. O sono da rebeldia, o sono da desobediência. E o que aconteceu com ele? O navio em que ele estava quase afundou, porque ele dormiu espiritualmente. Os discípulos estavam com Jesus no Getsemane, e Jesus disse: vamos orar, vamos orar. Os discípulos foram dormir. E quando os soldados vieram, Pedro negou a Jesus 3 vezes, todo mundo se dispersou, mas Jesus ficou firme, porque na hora que ele poderia dormir, ele preferiu orar, e Deus o revestiu de poder. Mas muitos foram dormir, o sono da acomodação. Então eu faço a seguinte pergunta: o que põe o crente para dormir espiritualmente? O que põe o crente para dormir? Acomodação, rebeldia, desobediência. Não entre nessas situações, não deixe que as situações entrem na sua vida, porque se você dormir, se você fechar os olhos para a vontade de Deus, você pode cair, você pode vivenciar algum tipo de situação que vai trazer dor, sofrimento para a sua vida. Então não durma. E fechando essa mensagem, irmãos, uma situação que poderia ter terminado em tragédia, não acabou em tragédia, porque naquela igreja haviam crentes que eram capazes de dar um abraço do amor naquele que estava caído. Quando uma pessoa está caída, ela não precisa de críticas, ela não precisa de julgamento, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser amada, ela precisa ser ajudada. Então agora eu saio do eutico e vou para a atitude da igreja. O que você faz quando alguém cai? Quando algum irmão teu cai? Quando algum companheiro na fé que está ao seu lado cai? Qual é a sua atitude? Irmãos, o que Deus quer de nós quando alguém cai? Deus quer que a gente ore por essa pessoa, Deus quer que a gente abrace essa pessoa, Deus quer que a gente ajude essa pessoa, porque fazendo isso, talvez ela vai se levantar, vai se colocar em pé, vai caminhar novamente, porque essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Uma igreja que poderia ter sido marcada por uma tragédia, mas a tragédia foi substituída por um milagre, porque a presença de Deus era muito grande naquele lugar. Às vezes no ambiente da igreja existem momentos de dor, de sofrimento, da queda de um irmão, da tristeza por ver alguém que estava vivo morrer de alguma maneira, mas quando Deus está reinando na igreja, todas essas situações são momentos que passam, e o que prevalece é a bênção, o milagre e a alegria, porque foi o que prevaleceu naquela igreja foi isso. Ninguém ficou ali falando da morte, ninguém ficou ali falando da tragédia. O que o pessoal falou no final foi do milagre, da vitória, da alegria, daquilo que Deus fez de maravilhoso na vida de um jovem que havia caído. Então nessa noite, fica firme na sua posição. Hoje talvez você seja alguém que está em pé para levantar alguém, mas talvez você possa ser alguém que amanhã possa cair e vai precisar ser levantado, porque irmãos, ninguém aqui é perfeito, todos nós temos nossos altos e baixos, mas o Senhor nos sustenta nas duas situações. Então o Senhor te dará a vitória. Fique em pé e nós vamos estar orando nesse momento.